Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naquele dia, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se o deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram, e saciaram-se então dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E ele se esqueceu de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: Olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E razoava entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Por que razoais que não tendes pão? Não consideraste que nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego. Rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesaré de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E ele responderam: João Batista, outro Elias, mais outro dos profetas. E ele disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Já de mim estou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o filho do homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, isso a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos.